Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bíblia e Companhia, sempre em boa companhia. Sim, a sua amiguinha, a sua também, amiguinho. Juntinhos aqui no nosso Bíblia e Companhia, a gente aprende mais sobre a Palavra de Deus. Eu amo a sua companhia. E aqui nós aprendemos sobre a Palavra de Deus através das histórias bíblicas, isso mesmo. Então vamos lá, porque já tá na hora. É hora da história. Jesus ensinava através de pequenas histórias, as parábolas de Jesus. Essas histórias, elas traziam exemplos a respeito dos ensinamentos de Jesus. E através delas, o povo conseguia compreender melhor o que Jesus estava ensinando. Certo dia, ele contou a história de um semeador. O que é um semeador? É aquela pessoa que planta a semente. E ele começou dizendo bem assim: eis que o semeador saiu a semear, a jogar a semente na terra, a plantar essa semente por onde ele passava. Mas o que será que aconteceu com essas sementes? A primeira semente caiu à beira do caminho e ela ficou lá, esquecida. E com o passar do tempo, sabe o que aconteceu? As aves do céu vieram e comeram essa semente. Ou seja, ela nem chegou a frutificar, a brotar da terra, porque as aves a comeram. A semente é a Palavra de Deus, a Bíblia. E a terra, sabe o que é? O nosso coração. Essa semente que as aves comeram, levaram embora e comeram, representa o coração que recebe a palavra de Deus, mas a pessoa não tem cuidado com a palavra. Quando a gente larga as coisas jogadas, qualquer um pode pegar e levar embora. E na Bíblia diz que foi o maligno que levou embora essa palavra que foi semeada no coração dessa pessoa. Então, quando a gente receber uma palavra de Deus, a gente precisa guardar ela com cuidado. Tem um versículo que diz assim que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, ela deve ser guardada com muito cuidado dentro do nosso coração. E a segunda semente? Onde será que ela caiu? A segunda semente caiu aqui, ó, entre as pedras. No chão tinha muita pedra. E sabe o que é que aconteceu? Ela até brotou. Ela deu uma brotadinha, veja. Mas na hora em que as raízes dela precisaram ir mais fundo, o que aconteceu? As pedras, elas não deixavam as raízes irem mais fundo. Veja, não tinha como ela passar a pedra. E por isso, essa semente também não cresceu, porque as pedras impediram ela de crescer. Esse tipo de terreno representa o coração endurecido. O que é endurecido? Que é duro. As pessoas que têm esse coração duro, elas não deixam que a palavra de Deus entre lá fundo do seu coração, lá no fundo do seu coração. Elas não se aprofundam, não aprendem mais sobre a palavra de Deus. E daí o que acontece? Até nasce um pequeno broto, mas depois ele morre. Porque depois que a gente recebe Jesus no nosso coração, começamos a aprender da palavra de Deus, a gente precisa estudar mais, e ir cada vez mais profundo, aprender cada vez mais coisas, colocando elas na nossa vida,
para que a gente não fique como essa semente que caiu entre as pedras, até brotou, mas depois de um tempo, morreu. A terceira semente caiu num lugar onde havia plantas cheias de espinho. Ela até brotou, mas vejam, ela até que brotou, ela deu aqueles brotinhos, mas com o passar do tempo, esses espinhos não deixavam o quê? Não deixavam ela subir, não deixavam ela crescer. E ela foi ficando sufocada. Veja, os espinhos foram sufocando essa planta. Ela não consegue crescer para cima porque os espinhos a sufocaram. Essa semente representa o coração que recebe a palavra de Deus. Mas daí, dentro desse coração, tem um monte de coisa que não deixam a palavra crescer. Às vezes, nesse coração, tem muitas coisas que não são de Deus. Tem muitas coisas que estão ali concorrendo com a palavra de Deus. Às vezes, a gente se preocupa mais com as nossas brincadeiras, com as coisas que nós gostamos, com os jogos que nós brincamos, com o que a gente quer fazer. E isso vai ficando mais importante do que a palavra de Deus no nosso coração. Não faz mal a gente gostar de brincar com as coisas, jogar, assistir filmes, mas isso não pode sufocar a palavra de Deus no nosso coração, porque senão vai ser como essa semente que nasceu entre os espinhos. Quando você quiser aprender mais sobre a palavra de Deus, está lá, essas coisas sufocando, te atrapalhando. Então preste muita atenção para ver o que está aí dentro do seu coração. O que é que está em primeiro lugar? Tem que ser a palavra de Deus, ok? E a quarta semente? Onde será que ela caiu? A palavra de Deus diz que ela caiu numa terra boa. Uma terra muito boa. E veja, as raízes dela se aprofundaram lá nessa terra boa e começou a nascer os brotos, porque as raízes iam cada vez mais fundo. Veja, não tinha nada para atrapalhar. Não tem pedra aqui, não tem espinho aqui. E sabe o que aconteceu com essa semente? A palavra de Deus diz que ela cresceu. Vejam! Ela se tornou uma linda árvore. Uma árvore muito grande. E vejam aqui, tá cheia de fruto. Essa semente representa o coração que está aberto para as coisas de Deus. A terra boa representa o coração que recebe a palavra de Deus, que não deixa nada atrapalhar, que se aprofunda na palavra de Deus e nele nasce o quê? Nasce coisas boas. Uma árvore como essa que cresce, que é forte, porque não tem nada impedindo ela de receber a chuva, o sol, não. Ela cresceu forte e ela deu fruto. Mas o que é fruto? O fruto é o que a palavra de Deus gera na nossa vida. Existe o fruto do Espírito, que nos ajuda a viver de uma maneira que agrada a Deus. Existe o fruto das boas obras, essa semente que caiu na terra fértil, que representa o coração que recebe a palavra de Deus de uma maneira correta, ela cresce e dá muito fruto. Como que é o seu coração? Que tipo de coração é o seu? Devemos pensar e pedir que Jesus nos ajude a ter um coração que é uma terra boa, onde a palavra de Deus cresce e dá muito fruto. Transforma as nossas vidas. A gente vai dar uma paradinha, tá? Mas daqui a pouco a gente já volta. Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Ana Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick.
que é o que é? O que é? Quadro muito legal aqui no nosso Bíblia e Companhia, aonde você precisa descobrir as charadinhas que eu trago pra você. Lembrando que você vai ter 30 segundos para descobrir. Primeiro eu vou dar a charada, daí você vai ter 15 segundos para pensar. Daí a gente vai parar o cronômetro, eu vou dar uma dica e você vai ter mais 15 segundos para você depois dar a resposta correta. Preparados? Então vamos lá. O que é? Que tem bico, tem asas, mas não voa. Isso mesmo! Vou repetir. O que é? Tem bico, tem asa, mas não voa. Tempo! Pensa aí. Bico, asa, mas não voa. O que será? Pensa, ainda tem um tempinho. Bico, asa, mas não voa. Acabou o nosso tempo! Não descobriu ainda? Tá desconfiado de alguma coisa? Vamos lá para a dica de hoje! A dica é: não está na história de hoje. Eu sempre trago dica de coisas que estão na história de hoje, mas esse não está na história de hoje. Você estava pensando que era pássaro? Não é! Não é! Tempo! Não está na história de hoje, então não é pássaro, mas tem asa e tem bico. O que será? Não é difícil, se você pensar bem, você vai descobrir. Vamos lá? O nosso tempo está acabando. O tempo acabou! Vamos lá dar a resposta então. O que é que tem bico, tem asa, mas não voa? É o bule! Veja! Ele tem asa. Essa daqui é a asa do bule. E ele tem bico. Olha o bico. Mas ele não voa! No começo dá a impressão que é pássaro, não é verdade? Mas quando eu disse que não estava na história, você já se ligou que não era pássaro. Aquele pássaro que veio e comeu a semente, né? Tava na história, mas isso não estava. Muito legal! Então, o que é que tem bico, tem asa, mas não voa? O bule! Muito legal! Está na hora de desenhar! No quadro Vamos Desenhar, nós vamos fazer esses lindos pássaros! Pássaros que apareceram na nossa história de hoje. E eles são bem fáceis de fazer. Esse pássaro, a gente vai fazer ele a partir da letra H. Isso mesmo! Então veja, você vai fazer primeiro a letra H. Assim. Legal, não é verdade? E a partir dessa letra, você vai fazer o quê? Um pássaro. Então, a primeira coisa que você vem é aqui, ó. Com uma curvinha. Agora, a partir daqui, a gente já começa a fazer uma asa. Até aqui. Agora, daqui nós vamos fazer a cauda desse pássaro. Aqui vamos colocar o bico. Vamos fazer aqui esse desenho. E aqui vamos fazer a outra asa. Aqui fazemos o contorno dessa asa. E já podemos fazer os olhinhos do nosso pássaro. Que legal! Agora eu vou ensinar você a fazer esse outro pássaro. Ele é feito a partir de uma seta.
uma seta. Veja, primeiro você faz a seta. Agora, a partir daqui, você vem e faz o corpo desse pássaro. Aqui colocamos a asa. Aqui a cauda. E aqui os pezinhos dele. Assim. Agora fazemos os olhinhos aqui. E podemos desenhar uma árvore para ele ficar em cima. Assim, ó. Aqui colocamos os sulcos das árvores que ela tem no tronco. E aqui fazemos algumas folhinhas. Aqui embaixo também podemos fazer mais algumas folhinhas. Conseguiu, amiguinho? Conseguiu, amiguinha? Não? Ah, não faz mal. A gente vai repetir. Agora que já está tudo pronto, chegou a hora da gente pintar. Vou começar pintando o bico. Esse bico eu vou pintar de laranjado. Esse outro eu vou pintar de amarelo. Esse olhinho aqui, eu vou fazer ele preto, deixando uma bolinha lá dentro. E esse daqui eu também vou fazer ele preto, deixando uma bolinha lá dentro. E agora vamos pintar os nossos pássaros. Esse daqui eu vou pintar de verde claro. Vamos lá? Ó, eu tô pintando de verde claro aqui. Aqui, e depois eu vou colocar alguns detalhes em azul. Viu aqui que tem alguns detalhes em azul? Os pássaros, eles são assim, né? Eles são extremamente coloridos. E nós vamos deixar esse daqui também bem colorido. Então, vamos pintar aqui de verde. Verde claro. Tô usando giz de cera, tá? Aqui também vai ser verde. E aqui perto do olho eu vou deixar ele azul. Ó, aqui é azul. Os pássaros são assim, né? Extremamente coloridos. Aqui também vou colocar um detalhe de azul. Então eu vou deixar a parte que eu vou colocar azul, tô deixando branca. E todo o restante eu vou pintar de verde.
Vou deixar uns detalhes de azul aqui nessa cauda dele também. Quando você observa os pássaros, você vê que ele tem essas cores diferentes, não é verdade? Né? Eles são lindos, né? Criação de Deus. E o canto dos pássaros, como é lindo! Agora, vamos vir com o azul aqui nos detalhes, né? Vou colocar detalhe de azul aqui na ponta dessa asa, assim, aqui. Assim, vou colocar azul aqui também. Assim, olha que legal. Aqui não é azul, aqui é verde. Então aqui eu vou pintar de verde. Vejam como ficou lindo o nosso passarinho que a gente desenhou a partir da letra H. Muito legal, né? Aqui eu pintei de azul, fiz uma manchinha azul que nem aqui, nas asas. Daí você pinta aí com cuidado, com carinho.
Se você quiser pintar ele de uma cor só, você também pode. E esse daqui você também pinta. A gente fez ele com uma seta, lembra? A gente começou assim, coloquei aqui a seta e depois ele se transformou nesse lindo passarinho. Olha, eu pintei ele de verde mais clarinho, coloquei as asas de uma outra cor. Daí aqui eu pintei de marrom, as folhinhas de verde e fiz um fundo azul em todo ele. E você vai ter esse lindo desenho que você aprendeu a desenhar hoje aqui com a gente. 2 passarinhos, um a partir da letra H e o outro a partir de uma seta. Muito legal, não é verdade? Recadinho da Mara! Hoje, no Recadinho da Mara, a gente lê junto a Palavra de Deus. E hoje eu quero que você abra sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Lucas. Lucas, o número grandão é o 8 e o pequenininho é o 15. E esse texto bíblico de Lucas 8:15 diz bem assim: E aqui caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Vamos ler de novo? E aqui caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Hoje nós aprendemos com a palavra de Deus que o nosso coração, ele precisa ser terra boa, que recebe a palavra de Deus e deixa a palavra de Deus mudar a nossa vida. E daí a gente cresce e dá fruto. Existem pessoas que o coração delas é assim, ó, cheio de pedra, endurecido. Então recebe a palavra de Deus e ela não cresce, não se aprofunda por causa das pedras. O que é se aprofundar? Saber cada vez mais sobre a palavra de Deus. Às vezes ela cai no meio dos espinhos, plantas que têm espinho. O que são os espinhos? Coisas na nossa vida que são mais importantes do que a palavra de Deus. Às vezes você tem mais tempo para ficar na internet, para jogar, para brincar, e a palavra de Deus ela vai ficando assim, ó, sufocada, não dá fruto. E às vezes o maligno vem e leva a semente, né? O mal. Então nós precisamos aprender a ter um coração que é terra boa. O que é que você tem aprendido na palavra de Deus? Você vai na igreja, você aprende aqui no Bíblia e Companhia, você precisa aplicar na sua vida, deixar que ela mude. Se você mentia, você não mente mais. Se você desobedecia, você não desobedece mais, porque você está aprendendo sobre a palavra de Deus, você está se aprofundando, e ela vai trazendo fruto, mudando o seu jeito de viver. Ai, o nosso programa foi tão lindo hoje, né? Aprendemos muito com a parábola do semeador. Jesus é o semeador e nós devemos deixar que tudo isso que nós aprendemos mude a nossa vida para ter um coração que é terra boa. Tchau! Até o nosso próximo programa. Deus abençoe. Não esquece do que aprendeu hoje. Tchau!